A expressão "a criança ferida" é uma metáfora para explicar quando as nossas dores da infância continuam atuando no presente, moldando o nosso comportamento. Aquela parte de você que ainda sente a dor por algo que te aconteceu lá na infância, que talvez você nem se lembre mais, mas tá aí porque deixou uma marca profunda. E aquela dor gerou um mecanismo, um repertório de comportamento ou um mecanismo no qual te protegeu de situações piores. Então pense em momentos da sua infância. Alguém te disse que você nunca seria boa o suficiente? Ou tudo que você fazia, sempre vinha alguém e dizia: "Deixa eu te ensinar a fazer". Ou você teve que lidar com a ausência de alguém que deveria estar presente? Foi te ensinado a engolir o choro? Quando você era criança, sua mente processava tudo de forma diferente. Processava tudo com muita intensidade. Você ter visto alguém sofrer muito, chorar muito pelo fato de ter perdido alguém, pode ter feito com que hoje você tenha medo de criar vínculos. Se você teve pais muito exigentes, pode hoje ter uma dificuldade enorme de relaxar, porque sente que precisa ser perfeito e fazer o tempo todo. Ou ao contrário também, tá? Você pode ser uma pessoa que desiste de tudo muito rapidamente. Se você não recebeu afeto o suficiente na sua infância, pode desenvolver uma ideia de que você não é digna de amor. E isso faz com que você entre em relacionamentos no qual você aceita tudo. E o que é pior, aceita às vezes muito menos do que você realmente merece. A falta de apoio emocional pode ser a causa de você buscar validação o tempo todo externamente. A criança ferida não desaparece quando a gente cresce. Pelo contrário, porque é ela que molda o seu comportamento. É ela quem molda as suas escolhas, seus relacionamentos e até mesmo como você enxerga a si mesma. Mas vamos ser honesta, isso não é desculpa para você se vitimizar. Isso não é desculpa para você ficar usando como desculpa para não mudar. Ah, eu sou assim porque na infância eu não recebi afeto o suficiente. Eu sou assim que na infância eu apanhei demais. Eu sou assim que na infância blá 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 blá. Ok, isso pode realmente ser uma verdade. Você realmente pode ter apanhado muito e isso ter provocado um trauma. Você realmente pode não ter recebido afeto suficiente. Mas hoje você é adulta, dona de si, poderosa, que pode decidir por si. E se ainda não pode, você pode mudar o jogo. A não ser que você queira continuar usando a desculpa. Tá tudo bem, é uma escolha. Mas saiba que talvez você esteja escolhendo isso exatamente por conta da sua criança ferida. Hoje você tem um entendimento maior da sua vida e do que você viveu, da vida dos seus pais. Hoje você tem um entendimento maior sobre as coisas e não mais um entendimento tão limitado quando você era criança. A gente, quando criança, quando vê o nosso pai ou a nossa mãe brava, a gente faz a leitura, interpreta que aquilo é por nossa culpa. O que eu fiz de errado? Mas depois, só depois, quando a gente cresce, é que a gente descobre que talvez eles estivessem putos por causa do trabalho, ou por conta de briga entre eles, sei lá o quê. O objetivo desse vídeo não é de modo algum encontrar culpados. Porque senão o que a gente faz? Que poder a gente tem? A culpa é do outro mesmo. Ele que fez isso comigo, ou ela que fez isso comigo. Pera lá. Senão, meu bem, você tá fadada ao fracasso, fadada à dor, a carregar isso pro resto da vida. E não é bem assim. Ninguém tem culpa. E também não adianta ficar remoendo o passado, desejando que fosse diferente, assim você seria diferente, como se sua vida estivesse determinada a ser como é pelas histórias que você viveu, ouviu e viu. E também esse vídeo não tem o objetivo de você ficar olhando para a criança fora, tá? Seu filho, sua filha, seu sobrinho, sua neta, sei lá Deus o quem, a filha da vizinha. Não, 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 não. Até porque as interpretações que você fizer das crianças externas são baseadas nas suas experiências, nas suas dores, nas suas feridas, de como você enxerga o mundo. Então não, o objetivo desse vídeo é para você olhar para você conseguir ressignificar essas dores da sua criança ferida. Então o que você precisa fazer para ressignificar uma dor da sua criança ferida? Sabendo ou não sabendo do que te aconteceu. Pensa da seguinte forma, que a sua vida toda, desde o trauma, se estabeleceu um caminho no qual você todas as vezes pega aquele mesmo caminho, que é o seu comportamento, os sentimentos, os pensamentos, as histórias, as narrativas que você construiu em volta daquele caminho, do porquê que você pega aquele caminho, do porquê que você anda daquele jeito naquele caminho, do porquê que você gosta ou não gosta daquele caminho, enfim, você criou uma série de histórias ali que faz com que você sempre pegue aquele caminho. E esse caminho, depois de um tempo, se torna automático. Você não precisa pensar, você já faz. Você tá tão habituado a fazer aquilo que você simplesmente vai.
por aquele caminho. Todas as vezes que essa dor vir à tona, por exemplo, você se sentir insegura diante da situação, você tá com medo de falhar, sentir que não tá sendo amada, que tá se sentindo insuficiente, ou tiver o comportamento, né, que é visível para você, por exemplo, você evitando um conflito, ou ficar refazendo e refazendo uma tarefa porque nunca tá bom o suficiente, não tá perfeito, não tá legal, não tá bom, ou assumindo tarefas que não é de sua responsabilidade por culpa. Sabe, quando você estiver se comportando daquele jeito, na hora que você viu, você já tá fazendo, beleza. É nesse momento, é exatamente nesse momento, seja pelo comportamento ou pelo sentimento, pela dor, você vai prestar atenção em frases que lhe vêm à mente, em frases que brotam, pensamentos que brotam. Eu chamo isso de narrativa, são narrativas, né? São frases mesmo que vêm assim na sua mente. Então a primeira coisa que você vai fazer é escutá-las, mesmo, de verdade. Mesmo que elas pareçam loucuras, mesmo que elas não façam sentido. Então, ao invés de você pensar assim, nossa, por que eu tô pensando isso? Você vai escutá-las e vai dizer, olha o que eu tô pensando. Olha a frase que veio. Escute-a com atenção. Traga-as para o consciente, mesmo que elas não façam sentido. E faça isso sem julgamento. Porque elas vão ser, talvez, muitas vezes, sem sentido mesmo. Porque elas fazem parte de um contexto que não é mais o contexto no qual você está inserida hoje em dia. Então, se for possível, anote. Anote as frases, imagens que vieram, os pensamentos que vierem na tua cabeça. Se não puder anotar, não tem problema. Porque agora você vai atualizar esta memória. E como você faz isso? Você se conta, de preferência em voz alta, o momento atual que você está, o seu contexto atual. Você vai dizer a você mesma quantos anos você tem, onde você mora atualmente, o que você faz da sua vida, como está a sua vida hoje, se você está casada, se quantos filhos você tem, se você já é vó. Conte para você, de preferência em voz alta, o seu momento atual, o seu contexto de vida atual. O nosso cérebro não é muito bom em contexto, então você precisa fazer isso de forma consciente, porque essa dor que ele sentiu lá no passado e registrou, ela atua hoje para que você não passe por aquilo novamente. Só que hoje você está num outro momento de vida. E aí você vai atualizar essa memória, se dizendo de forma consciente, olhando para onde você está mesmo, olhando mesmo e fala, hoje eu tenho tantos anos, hoje eu moro em tal lugar, hoje eu faço tal coisa. Hoje você não é mais aquela criança naquela situação. Então você não precisa mais se sentir assim. Hoje você consegue se defender, se amar, se proteger, se cuidar. E veja, você terá que fazer isso por muitas vezes. Uma vez só, isso não é mágico. Você sentiu a dor, se contou o seu contexto atual e aí pá, mudou a chavinha. Não, talvez você vai ter que fazer isso repetidas vezes, todas as vezes que a dor voltar. Até porque essa é uma memória, essa memória traumática, né, essa ferida da sua criança, tá aí há quantos anos? Então você vai precisar ir de um caminho, né, até o teu cérebro registrar que você não precisa mais daquela memória, porque hoje você está em outro contexto. É como quando você está voltando para casa, pensa que tem que passar na padaria, mas você está voltando para casa, você esquece da padaria, porque você já nem está pensando mais, nem está prestando atenção no caminho, aí depois de um certo momento você fala assim, puta merda, eu vou ter que voltar porque eu esqueci de passar na padaria, entendeu? Aí toda vez que você pegar esse caminho, seus sentimentos, seus pensamentos, né, a dor ali vai te mostrar, e você vai dizer, opa, não é por aqui mais que eu quero ir. Agora eu moro em outro lugar, então eu vou pegar um outro caminho. Ou seja, se conta a situação atual na qual você se encontra, o seu contexto, né? Para dizer que não é mais lá, é aqui. Até que esse caminho aqui se torne automático. Essa é uma das formas de você curar a sua criança interior. Independente de você saber ou não qual é a história. Não é culpando ninguém, não é se vitimizando, ou seja, usando como desculpa o que te aconteceu para continuar com as suas carências emocionais e os padrões de comportamentos repetitivos. É assumindo a responsabilidade do aqui e do agora, do seu poder de aqui e agora. Hoje você pode se dar afeto. Hoje você pode ser a mulher que se elogia. Hoje você pode se respeitar. Você não começa andando 100 km sem dar o primeiro passo e nem aprende a andar sem cair. Engaja comigo, me diz aí o que você pensa disso. Eu sou Sandra Morama, eu sou criadora do método Narrativa Terapêutica Neural, que te ensina a curar as dores do passado, mudar comportamentos indesejáveis através das histórias que você ouve e narra para você mesmo. Para conhecer mais sobre o método, o link tá aqui embaixo na descrição. Gostou? Me segue, curte, compartilha, engaja comigo.